irmãos. Paz do Senhor para todos. Vamos ler a palavra do Senhor, livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Livro do profeta Abacuque, o capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim o texto: Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a tua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés das nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Senhor Jesus, obrigado por esse dia e pela tua palavra. Obrigado pela tua igreja que aqui se reúne e pela oportunidade que o Senhor nos dá por cultuarmos ao Senhor. Muito obrigado. Queremos te rogar que apenas por graça e misericórdia fale conosco e edifique a nossa vida, Deus querido. Abre o nosso entendimento para compreender a tua palavra e torna o nosso coração um campo fértil, Senhor Jesus, onde a tua instrução possa florescer, Pai. Não queremos apenas achar, Senhor querido, bonito e interessantes os teus princípios, mas queremos viver por eles. O Senhor sabe que somente o teu Espírito pode mover o meu coração e o coração de cada um dos meus irmãos aqui presentes para vivermos pela tua orientação. E por isso nós te rogamos, Deus, nesta noite, que no nome de Jesus faça isso na nossa vida, para a tua glória, por tua misericórdia, Senhor, para que nós possamos resplandecer a tua glória sobre nós. Eu quero rogar ao Senhor a tua misericórdia
por todos aqueles que nesta noite perderam a batalha contra si mesmos e não conseguiram vir cultuar ao Senhor. Quero rogar a Tua graça, Pai, por todos aqueles que sucumbiram, Senhor Jesus, diante da fraqueza e resolveram ficar em suas casas e não cultuarem e não adorarem ao Senhor de toda a terra. Tenha misericórdia, Pai, do Teu povo. Ajuda-os a compreender quão grande pecado é afastar-se do culto ao Senhor, não render graças ao Senhor que criou todas as coisas. Tenha misericórdia do Teu povo, Deus. Traz despertamento sobre estas pessoas. Nós que temos alcançado a Tua misericórdia e chegado até aqui, nós Te rogamos que no nome de Jesus, quebranta-nos, Pai, fortalece-nos, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Segura em nossas mãos, alimenta nossas almas, Senhor, para a glória e louvor do Teu santo nome, Pai. Amém. Acho que é o quinto ou é o sexto sermão que nós estamos falando sobre o livro do profeta Abacuque. E temos acompanhado a luta e o sofrimento desse irmão, deste homem de Deus que tem visto a dificuldade do seu povo, o pecado de toda a sua nação e que busca a Deus para que Deus faça alguma coisa. E que fica surpreso ao ver Deus dizer que não é o momento ainda de mudar o coração do povo, mas que é a hora de cobrar dessas pessoas, que aqueles que estavam pecando iriam pagar pelos seus pecados. E Deus levanta o exército caldeu para fazer isso. Abacuque realmente fica muito triste com isso. Ele fica realmente abatido, sem saber o que dizer, ele fica confuso. E Deus, por sua misericórdia, fala com Abacuque mais uma vez e diz: Abacuque, o justo vai viver por fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4. É o versículo central do livro. É aquilo que Paulo cita mais uma vez aos Romanos. E Abacuque, mesmo se debatendo com a tristeza que afligia seu coração naquele momento, porque ele sabia o que era aquele exército que viria sobre todo aquele povo, ele sabia o que deveria acontecer, mas ele encontra consolo nisso. E é como se aquelas palavras do Senhor ressoassem constantemente em seu coração. O soberbo vai perecer. Aquele que se afasta de Deus não tem jeito, ele vai perecer em seus pecados, porque a sua alma não é reta nele, mas o justo vai viver por fé. Depois desse momento de tristeza, depois desse momento de perceber espantado o que está para acontecer, Deus termina o capítulo 2 falando com Abacuque e dizendo, capítulo 2, versículo 20: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. É isso que Abacuque faz. É como se ele dissesse assim: Senhor, eu não consigo aceitar o que o Senhor vai fazer. Eu não consigo compreender o que o Senhor vai fazer, toda a tristeza e o sofrimento que o Senhor vai trazer sobre nós. Mas como o Senhor mesmo está dizendo, o Senhor está no seu santo templo. Eu vou me calar. Eu vou me calar diante da sua sabedoria, diante da sua graça, diante da sua eternidade e diante do seu poder. Abacuque vai um pouco mais adiante. Ele não apenas se cala, ele não mais questiona a Deus, mas ele resolve celebrar ao Senhor. Ele resolve cantar ao Senhor. E é isso que ele faz no capítulo 3. O capítulo 3, irmãos, começa com
o que se chama de um sobrescrito, né? Uma definição do que é esse capítulo. O capítulo 3 de Abacuque, na realidade, é um salmo, é um canto que era usado e que foi usado nas celebrações de culto no templo em Israel. O sobrescrito é aquilo que está no capítulo 1, quando diz assim: oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. É o que diz o versículo 1, oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ou seja, ele está pronunciando diante de Deus o seu louvor. Eu acho que Abacuque está lembrando do que Deus disse a ele no capítulo 2, que o exército caldeu e tantos outros adoravam ídolos mudos que para nada serviam, mas que aquele que adorasse ao Senhor viveria dessa forma. E Abacuque diz: então eu vou cantar ao Senhor. Não sei se vocês lembram, mas na semana passada, quando nós falamos sobre aqueles 5 provérbios, né? Que Deus fala, os 5 ais, sobre o povo caldeu. E por que Deus fala em provérbios? Para que o povo memorizasse. Abacuque faz a mesma coisa, agora no capítulo 3. Ele está propondo um canto que deveria trazer esperança às pessoas, que deveria lembrar as pessoas que tudo aquilo que estava por acontecer, iria acontecer ainda muitos anos depois de Abacuque. Aquilo que estava acontecendo era obra de Deus. E Abacuque diz assim: eu quero escrever, eu quero propor um cântico, sabe? Para que essas pessoas percebam isso e encontrem nesse cântico esperança. Encontrem nesse cântico consolo. Isso acontece conosco hoje, irmãos, quando nós cantamos Castelo Forte. Aqueles que tiveram a oportunidade de estudar um pouquinho a história de Lutero, sabem que aquele não foi o momento mais feliz da vida de Lutero. Era um momento muito difícil, era um momento muito duro. Ele havia dado início a algo muito maior do que ele podia imaginar. Tinha gente sofrendo, tinha gente morrendo, tinha gente se aproveitando do momento para roubar, para pilhar. E quanta tristeza aquilo trouxe à alma de Lutero. Ele mesmo estava sendo perseguido, ameaçado de ser morto. E eu fico imaginando toda a confusão que tinha na cabeça de Lutero, toda a confusão que tinha no seu coração naquela hora, sabe? Se perguntando: será que o que eu fiz está certo? Será que aquilo que eu dei início, será que é realmente essa a vontade de Deus? E aí ele compõe aquele cântico que ainda hoje nós cantamos. E ele diz: Castelo Forte é o nosso Deus. E toda vez que eu canto essa música, eu fico lembrando do quão angustiado deveria estar o coração de Lutero naqueles dias, mas que ele estava encontrando consolo e conforto naquele que era o seu verdadeiro castelo forte. Naquele momento, Lutero estava escondido em um castelo, com a sua vida ameaçada, com a sua cabeça a prêmio, mas ele canta que na realidade o que traz segurança a ele não é a guarda real que o protegia, não é aquele castelo físico aonde ele estava abrigado, mas ele diz: castelo forte verdadeiramente é o nosso Deus. E hoje, 500 anos depois, 500 anos depois, nós nos alegramos com aquilo que aconteceu naquele período. É isso que Abacuque está fazendo. Ele está dizendo: eu quero propor um cântico, para que quando vocês estiverem sofrendo, para que quando o exército caldeu estiver arrasando com a nossa cidade, entrando nas suas casas, vocês possam cantar e lembrar que o Senhor é a nossa salvação. É isso que ele faz. No versículo 2, então, ele começa o seu cântico. E ele diz: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. O que foi que deixou Abacuque alarmado? Tudo que Deus disse a ele. O modo que Deus disse que ia tratar o pecado de Israel. Deus iria extirpar de Israel aquilo que estava podre, aquilo que estava ruim.
Não sei quantos de vocês já tiveram a necessidade de ir ao médico para fazer limpeza em uma área que está ferida. E quando o médico diz, essa área aqui em volta, essa carnezinha branca aqui, está toda morta. E nós temos que tirar. Eu já passei por isso algumas vezes. E só de ver ele dizer assim, essa carnezinha aí está morta, nós vamos ter que tirar. Eu já ficava com medo. O que é que esse moço vai fazer? Ele não está vendo que esse negócio está machucado. Ele não está vendo que está ferido. E aí geralmente o médico pega aquela tesourinha deles, né? E começa a cortar. E a gente a se contorcer, né? E a gente a se espremer, a apertar a mão, a apertar as pernas sem saber o que fazer. Foi assim que Abacuque se sentiu. Foi dessa forma. Deus disse a ele, eu vou precisar tirar de Jerusalém, do meio do povo da aliança, aquilo que está morto. Aqueles que não são povo da aliança, aqueles que apenas se parecem, aqueles que apenas nasceram aqui, mas que não tiveram um coração convertido, e por isso vivem pecando constantemente. É um povo que está morto, e que precisa ser tirado. E Abacuque diz, Senhor, eu ouvi isso, eu ouvi as tuas declarações, e o meu coração está simplesmente alarmado. Então ele continua o versículo 2, fazendo uma oração ao Senhor, e pedindo ao Senhor 3 coisas. Diz ele no versículo 2, em primeiro lugar, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Aviva a tua obra. O que ele está orando é dizendo, Senhor, lembra-te que nós somos a tua obra, nós somos o teu povo, nós somos o povo que o Senhor escolheu, nós somos o povo que o Senhor cuidou, que o Senhor tirou do Egito, que o Senhor guardou durante 430 anos lá no Egito. Lembra-te de nós e aviva mais uma vez a tua obra, a tua aliança, a promessa que o Senhor fez a nós. Ele dá um passo a mais na sua segunda petição. No decurso dos anos, faz a tua obra conhecida. Ele não pede a Deus que apenas avive a obra, o propósito, aquilo que ele queria fazer, mas ele diz, Senhor, torne conhecido. Abacuque estava dizendo, Pai, por favor, mostre às pessoas, mostre ao exército caldeu, mostre a todos os habitantes que estão ao nosso redor, que nós somos o teu povo. Por favor, faça isso. Permita que eles vejam. Da mesma forma, irmãos, da mesma forma, quando Israel não tinha atravessado ainda o Rio Jordão, eles estavam do outro lado do Rio Jordão, precisariam atravessar o Jordão para tomar Jericó. E aí eles mandaram alguns espias olhar a cidade. E Raabe, aquela moça que recebeu os espias, disse assim, o nosso povo está com medo. Não tem ânimo em ninguém da cidade de Jericó, porque nós temos ouvido tudo que Deus tem feito por vocês, desde que vocês saíram do Egito, e cada vez que as notícias chegam a nós, nós ficamos mais desanimados, nós ficamos pensando, como vamos resistir a este povo? Apenas a notícia do que Deus fazia por seu povo estava causando pavor aos moradores de Jericó. É essa a oração de Abacuque. Senhor, aviva a tua obra, aviva o teu povo e torna isso conhecido das nações. E ele faz uma terceira petição. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque sabia que Deus estava irado com o seu povo por causa dos seus pecados, por causa de sua falsa profissão de fé. Deus sabia que aquele povo tinha se tornado membro, mas não tinha se envolvido com o próprio Senhor, não tinha se envolvido com o seu povo.
Abacuque sabia que aquele povo havia feito um juramento diante de Deus. Lá em Josué 24 a gente vê isso. O povo fazendo um juramento de servir ao Senhor. Mas eles tinham quebrado a aliança, eles não tinham servido ao Senhor. Eles tinham seguido atrás de ídolos mudos. E agora era o momento deles receberem todo o castigo descrito em Deuteronômio 28, descrito em Levítico 26. Era a hora, tinha chegado esse momento. E Abacuque ora e diz: Senhor, mesmo neste momento, lembra-te da tua misericórdia, lembra-te da tua bondade, para que nós possamos resistir. A partir do versículo 3, ele começa a descrever o Senhor vindo para salvar o seu povo. É muito bonita, irmãos, a descrição que Abacuque faz. Veja, Deus tinha dito a Abacuque que o exército caldeu viria destruir a cidade e executar o juízo de Deus. Mas nesse cântico que Abacuque ensina ao povo, ele não vê o exército caldeu vindo. Ele vê o Senhor vindo em seu socorro, em socorro do povo. Veja como é que ele anima o povo. E ele diz: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Ele está fazendo uma comparação com a força do exército caldeu. O exército caldeu era grande, era forte, era poderoso e estava vindo sobre Jerusalém. Mas ele diz: a minha esperança é que o Senhor também vai vir para nos socorrer. Deus tinha dito no capítulo 2 aí de Abacuque que o ímpio seria julgado, e Abacuque fica nessa esperança. Quando ele fala de Temã e quando ele fala do monte Parã, ele está falando de dois montes, de duas regiões distantes, uma mais próxima do Egito, outra mais próxima de Canaã, mais próxima de Jericó. O que Abacuque está dizendo é: o Senhor é aquele que nos acompanhou desde que nós saímos do Egito, e que esteve conosco durante 40 anos, e que nos colocou na terra prometida, nos colocou em Jericó. E ele diz: e eu continuo vendo o Senhor vindo em nosso socorro. Embora o exército caldeu seja forte e poderoso, diz Abacuque, o Senhor é muito mais. A sua glória cobre os céus, a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. E ele continua durante todo o capítulo descrevendo a glória do Senhor, descrevendo a sua majestade. E ele diz: eu sei que o Senhor na realidade está irado conosco. É o que diz o versículo 7. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios que o Senhor está irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que anda montados nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Abacuque sabia que não era contra a natureza, nem contra nada inanimado, que o Senhor estava irado e que Ele estava para executar juízo, mas era contra as pessoas. E ele descreve, irmãos, de forma poética, o Senhor defendendo o seu povo do exército caldeu. Defendendo, isso é muito interessante, irmãos. Ele está defendendo o seu povo. Em todo o povo de Israel, todas aquelas pessoas que moravam em Jerusalém, havia um grupo que era povo do Senhor. Havia um grupo, irmãos, que não conhecia a Deus. Havia um povo que apenas era judeu, mas era judeu, era circuncidado apenas na sua carne. É isso que Paulo diz aos Romanos.
Ele diz: não é judeu aquele que foi circuncidado ao 8º dia, não é judeu aquele que cumpriu a prescrição da lei de Moisés sendo circuncidado, mas é judeu aquele que foi circuncidado no seu coração. O povo de Jerusalém, aquele grupo que morava ali naquele momento, tinha pessoas que tinham sido circuncidadas apenas na sua carne. O seu coração não era do Senhor. E o exército caldeu estava vindo para acabar com essas pessoas, para disciplinar aqueles que são povo de Deus. Mas Abacuque diz assim: eu vejo o Senhor vindo para livrar aqueles que são seu povo. Aqueles que são seu povo e que moram em Jerusalém durante esse período, durante essa época de juízo, durante essa época de disciplina. É o que ele descreve no versículo 9. Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Não sei se vocês lembram quando nós falamos do exército caldeu, que Deus dizia que o exército caldeu, que os seus cavalos são como os leopardos, e que os seus guerreiros são como águias que se precipitam sobre a presa. Agora Abacuque diz que na realidade, diante de Deus, que vem salvar o seu povo, os próprios montes se contorcem. Percebem o quanto ele percebe Deus muito mais poderoso do que todo o exército caldeu? Ele diz: diante do Senhor os montes se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes. Irmãos, tem alguma coisa que possa se comparar em luminosidade e em brilho ao sol? Abacuque diz que sim. As flechas do Senhor são tão luminosas, tem tanta luz, que o próprio sol se esconde. Vejam, irmãos, que interessante. Vejam como a poesia é linda, como ele descreve o modo como ele vê o Senhor. O sol e a lua param nas suas moradas, eles se escondem, porque as flechas do Senhor são mais luminosas do que o próprio sol, ao fulgor do relâmpago da tua lança. É assim que ele percebe Deus vindo para salvar o seu povo. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. E ele continua, irmãos, durante todo o restante do texto, descrevendo o modo como Deus faz isso. E já que é uma poesia, já que é um salmo, já que é um cântico, ele se utiliza de muitas figuras de linguagem para poder descrever o quão poderoso é o Senhor e o modo como ele vem pelejar e lutar pelo seu povo, defendendo os seus eleitos e livrando-os do extermínio. Mas por fim, e aí eu queria que você passasse agora ao versículo 16. Por fim, Abacuque começa a descrever a sua esperança. E ele diz: ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Abacuque começa dizendo: Senhor, depois de ouvir tudo que o Senhor disse, os meus joelhos vacilaram. É como alguém que recebe uma notícia muito dura, uma notícia muito difícil, e que a pessoa olha assim ao redor e diz: eu preciso me sentar, eu não consigo ficar em pé diante do que eu ouvi. Algumas vezes há notícias que são assim,
A gente ouve e simplesmente não consegue sequer ficar em pé. É o que Abacuque diz: Senhor, eu ouvi e os meus joelhos vacilaram, porque eu tenho que aguardar em silêncio o livramento do Senhor. Eu preciso aguardar em silêncio, obedecendo aquilo que está no capítulo 2, no versículo 20, desse mesmo livro. Lembra o que ele diz? O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque diz: eu preciso aguardar assim, em silêncio. Em silêncio eu tenho que aguardar o livramento. Eu tenho que aguardar o dia que o Senhor vai fazer justiça. Eu preciso aguardar em silêncio diante do Senhor o dia da angústia que vai chegar para aqueles que estão vindo contra nós, que era o exército caldeu. Ele diz que vai aguardar em silêncio. Ele não vai aguardar murmurando. Ele não vai aguardar reclamando. Ele não vai aguardar pecando. Ele não vai aguardar arranjando desculpas para não adorar a Deus. Ele diz: eu vou aguardar em silêncio até esse dia. E aí ele começa a descrever o que certamente iria acontecer. Ele não estava vivendo esse momento, né? Ainda iria acontecer. E ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Ele começa a descrever, irmãos, o que iria acontecer quando o exército chegasse a Jerusalém. Quando aquele exército chegasse a Jerusalém, não tem jeito, toda a base da agricultura deles seria destruída. E lembrem-se, eles eram um povo de uma economia basicamente rural. Basicamente rural, irmãos. Quando ele fala sobre a figueira e quando ele fala sobre a oliveira, ele está falando dos produtos mais nobres que existiam: figo e azeite. Figo e azeite naquela cultura eram produtos nobres, eram produtos caros. E ele diz: isso vai acabar. Não haverá mais nada de nobreza. Aqueles que são senhores, aqueles que têm dinheiro em Jerusalém, nessa época eles poderão ter até dinheiro, mas não terão o que comprar. Não terá azeite para comprar. Não haverá figos para serem comprados. Mas logo depois ele vai um pouco mais adiante e ele passa não apenas daquilo que é mais nobre, o figo e o azeite, mas ele passa para o mantimento que é produzido no campo e que deveria ser distribuído por todo o povo. Está aí no versículo 17: e os campos não produzam mantimento. Durante uma época de guerra, o exército certamente iria destruir a plantação, iria pisar, iria queimar. Não ia ter comida, irmãos. Não ia ter comida para eles. Mais do que isso, as próprias ovelhas que forneciam lã, que forneciam carne, o próprio gado que servia para que eles comessem, seria roubado. Nada iria ficar. O que Abacuque está dizendo é: quando chegar esse momento, quando o exército caldeu vier sobre nós, não teremos comida, não teremos nada, nem coisas caras, nem coisas baratas, vai faltar tudo. Mas ele diz o modo como ele pretende se comportar: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Lembrem que Abacuque não estava vivendo esse momento. Isso iria acontecer muitos anos depois. E ele estava ensinando um cântico para as pessoas que iriam enfrentar isso. Para que os pais ensinassem para os filhos, que ensinassem para os outros, até que esse dia chegasse. E que quando o exército estivesse destruindo e acabando com tudo, quando faltasse o alimento na despensa, que eles pudessem começar a cantar isso: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto
produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Por quê ele iria se alegrar? Porque o Senhor Deus é a minha fortaleza. Está aí no versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Abacuque, irmãos, não está falando em alguém se alegrar porque perdeu tudo. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo para alguém se alegrar porque faltou o figo, porque faltou o azeite, porque as ovelhas foram roubadas, porque o gado foi morto. Não é por isso. Os olhos de Abacuque são tirados dessas coisas e colocados em Deus, que é o dono de todas as coisas. E ele diz: eu vou me alegrar e eu vou exultar em Deus, porque é Ele a minha salvação. É nisso que eu vou encontrar consolo, é nisso que eu vou encontrar conforto. Ele continua dizendo: o Senhor faz os meus pés como da corça, me faz andar altaneiramente. Abacuque está lembrando das corças subindo os montes com força, sem vacilar, quase que desfilando em busca de alimento. E ele diz: olha, ainda que eu precise escalar esses montes, ainda que para eu conseguir o alimento que seja algo realmente difícil, mas o Senhor é minha fortaleza, é Ele que vai fazer os meus pés assim, é Ele quem vai me fortalecer para que eu consiga, para que eu busque isso no momento da necessidade. E o texto termina dizendo: ao mestre de canto para instrumento de cordas. É assim que ele termina o cântico. Tem muitas coisas, irmãos, que nós podemos aprender com esse texto. Muitas coisas. Assim que a gente olha para esse texto, para esse cântico de Abacuque, eu fico lembrando de Paulo falando aos Filipenses, no capítulo 4, se você puder abrir a sua Bíblia, capítulo 4, versículo 10. Isso me lembra muito o que Abacuque dizia, estava ensinando. Paulo escreve para os Filipenses e diz assim: eu me alegrei sobremaneira no Senhor. Vejam, me alegrei no Senhor. Não é a mesma expressão de Abacuque quando ele diz no versículo 19: todavia eu me alegro no Senhor. Paulo diz isso, Filipenses 4:10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais vocês renovaram a meu favor o vosso cuidado, o qual também vocês já tinham antes, mas vos faltava oportunidade. E aí Paulo esclarece por que é que ele se alegra. Eu estou dizendo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Eu sei estar humilhado e sei ser honrado de tudo e em